Olá, vamos iniciar então o capítulo 5, capítulo no qual vai abordar o controle de fluxo na linguagem C. Inicialmente, vamos ver nosso primeiro controle de fluxo, que é o comando de decisão if. O if, traduzido para o português, quer dizer C, e ele é muito usado quando nós precisamos testar uma variável, ou um pino digital, ou outra fonte de dados qualquer no microcontrolador, para saber se ele vale um determinado valor ou não. Então, como é que a gente escreve o if? A gente escreve if, coloca a expressão entre parênteses e o comando a ser executado em seguida. Tá? Aqui temos um exemplo. Observe, if segundo maior que 59, ou seja, se a variável segundo tiver um valor no qual seja maior que 59, uma operação vai ser feita. Nesse caso, a variável segundo vai receber zero e a variável minuto será incrementada. Nada melhor para entender o if do que fazer um exemplo. Então vamos fazer um exemplo aqui no MPLAB, tá? Em simular. Eu vou criar aqui uma variável inteira x e uma y, por exemplo. Vou inicializar x com o valor 3, por exemplo. Aqui embaixo vou fazer se x maior que zero, por exemplo. Quero que a variável y tenha um valor, por exemplo, 50. Tá? Note que usar a chave aqui ela é opcional quando temos apenas um comando. Quando tenho só um comando, o uso da chave em associada ao if é opcional. Por exemplo, nesse caso, eu tenho um comando que é y igual a 50, eu não tenho um bloco de comandos. Então eu poderia deixar se x maior que zero, y igual a 50, seria o suficiente. Tá? Ou fazer isso aqui, ó. Também que isso aqui não está errado, tá? Isso aqui mostra que temos mais de um comando. Tá? Então aqui y igual a 50, eu fecho com a chave. Então o uso da chave ele é obrigatório quando a gente tem um bloco de comandos, ou seja, um conjunto de comandos a ser utilizado em conjunto com if. Quando temos apenas um comando, como é o caso aqui, o uso da chave para o bloco if é opcional. Então, o que foi feito aqui? Nós distribuímos a variável x valor 3, tá? Estamos testando, verificando se o x é maior que zero. Caso seja verificado que x seja maior que zero, nesse caso será, já que 3 é maior que zero, um comando vai ser executado. O comando é esse, y igual a 50, ou seja, vai ser atribuída a variável y o valor 50. Então, vamos simular esse exemplo e vê-lo funcionando. Então, vem em debug main project, tá? Para inicializar o simulador. Muito bem, temos aqui já o simulador funcionando, tá? E vamos vir em debug, pause, tá? Em seguida, clique no botão direito, aqui na variável x igual a 3, e marca a opção set p7 cursor. Para simular, pressione o F8. Então, x igual a 3, a gente pode verificar aqui na variables, que x vale 3. E aqui vem o teste condicional, vai verificar se x é maior que zero. Como 3 é maior que zero, ele vai executar o comando, nesse caso y igual a 50. Tá? O que aconteceu aqui? Ele executou o comando y igual a 50. Então, o if ele é usado sempre quando a gente quer testar uma condição, para avaliar se uma variável tem um valor ou é maior que outro, uma comparação em si. Tá? Conjunto com o if, nós temos também o bloco else. O else quer dizer o senão, ou seja, ele vai fazer o primeiro teste. Se x é maior que zero, ele vai fazer esse comando, no caso, y igual a 50. Mas se x não for maior que zero, ou, por exemplo, nesse caso menor, ele pode fazer outro comando. Então, a gente pode ter aqui y igual a, por exemplo, 200. Então, vamos atribuir a variável y 200, caso x não seja maior que zero. Aqui, ao invés de fazer x igual a 3, vamos fazer x igual a menos 1, para propositalmente executar o bloco else. Então, vamos novamente debugar, iniciar o debugador. Então, você tem debug main project, para novamente debugar o projeto.
Agora você vem em debug, pause, clica com o botão direito em cima da variável x igual a -1, 7 vezes 7 cursor, e vamos executando passo a passo. F8. Note, agora x tem valor -1. -1 não é maior que 0, então ele vai executar o bloco else. Veja, ele já está nesse ponto aqui já para fazer a variável y igual a 200. E foi o que aconteceu. A variável y recebeu o valor 200. Então, note que o uso do if é importante em qualquer projeto. Em qualquer projeto bem controlado, você faz uso desse comando e ele tende a ter muitas aplicações em diversas aplicações, em diversos projetos que você venha fazer com o microcontrolador. Esse seria o bloco tópico 2, o bloco if else, ok? Agora vamos conhecer o tópico 3, o bloco switch case. O switch case é uma forma também de fazer uma comparação do seu projeto, só que você vai listar os valores que você quer comparar. Então, por exemplo, aqui nós comparamos com se x é maior que 0, e caso ele seja maior que 0, faz y igual a 50. Ou se for menor que 0, vai fazer y igual a 200. Eu poderia escrever esse problema da seguinte forma, por exemplo. Switch da variável x. Caso ela tenha um valor 0, por exemplo, ou seja, caso o x tenha como valor gravado dentro dele valor 0, vai fazer uma operação. Que operação é essa? Por exemplo, y igual a 100. No final de cada case tem que ter um comando break, tá? O comando break é ele que assegura que o case seguinte não vai ser executado. Então, em cada case que você fizer, você coloca o break para paralisar aquele processamento. Agora vamos fazer o caso 1. Caso a variável tenha o valor 1, a gente faz, por exemplo, y igual a 200. Tá? Esses são valores hipotéticos apenas para testar. Você pode escrever o comando default. O comando default é um comando que vai ser executado caso o x não valha nem 0 nem 1. Aqui, por exemplo, eu vou fazer y igual a 0. Tá? Usar o break no default é opcional. Tá? Você pode usar ou não. Eu vou colocar aqui, mas é opcional. Então, o que nós fizemos aqui? Ao invés de fazer vários ifs, testando se a variável x vale 0, vale 1, a gente fez um uso do bloco switch, onde caso o valor dele seja 0, um comando é executado. Nesse caso, y recebe 100. Caso ele valha 1, outro comando é executado. No caso, y recebe 200. E caso x não seja nem 0 nem 1, outro comando é executado. Nesse caso, y igual a 0. Como a gente inicializou a variável x em -1, o comando default vai ser executado. Vamos comprovar simulando o projeto. Eu venho em debug, debug main project. Vamos ver o resultado. Agora vem em debug, pause, para paralisar. Clica no botão direito em cima de x igual a -1, 7 P7 cursor. E vamos executando passo a passo, pressionando o F8 do teclado. Então, chegamos no tratamento switch. Como x vale -1, ele não é nem o 0 nem 1, vai ser executado o bloco default. Vamos observar. Veja, foi executado o bloco default, caso y igual a 0. Se x valesse 0 ou 1 nesse caso, um desses blocos seria executado. Então, ou seja, esse é o bloco switch. Você pode usar tanto switch quanto if, de acordo com o que você achar melhor. Isso realmente fica a critério do programador. Tá? Alguns vão sentir mais à vontade da switch, outros o if. Não há nenhum problema. Ambos podem ser utilizados no programa. Vamos conhecer então o próximo tratamento da apostila. É o comando loop for. O loop for é um loop de repetição. Tá? Você quer repetir um código N vezes, você usa o loop for para isso. Tá? Vamos explicar isso aqui através de um exemplo. Eu vou apagar esse aqui do switch. Vou fazer aqui for para x igual a 1, x menor ou igual a 10, por exemplo, x menor ou igual a 3, x mais mais. Vou abrir chaves, fechar chaves. O que está sendo feito aqui? X recebe o valor inicial 1. Aí alguém pergunta, 1 é menor ou igual a 3, verdadeiro ou falso? Nesse caso é verdadeiro. Então eu vou executar o comando associado ao bloco for. Acabou de executar esse comando, ele volta para cá, o x mais mais, ou seja, de 1, x passa a valer 2. Aí a pergunta, 2 é menor ou igual a 3, verdadeiro ou falso? Ainda é verdadeiro. Ele volta a executar o comando que está associado dentro dessa chave aqui, dentro desse bloco de comando.
incrementa 3. X vai passar a valer 3 agora. 3 é menor ou igual a 3, verdadeiro ou falso? Como 3 é menor ou igual a 3, no caso não é menor, mas é igual, ele executa novamente o comando. Incrementa a variável x, x passa a ser 4 agora. 4 já não é nem menor nem igual a 3, o loop for vai se encerrar. Vamos demonstrar isso através de um experimento. Eu vou inicializar y aqui igual a 0, por exemplo. E aqui eu vou fazer y igual a y mais 1, por exemplo. Ou posso escrever assim, y mais mais. Y é igual a y mais 1. Estou incrementando de uma unidade o y. Vamos então testar. Vamos debugar o projeto. Vem em debug, pause, para analisar o projeto. Colocar o cursor em y igual a 0. Bom, y, o valor inicial de y é 0. Vamos observar aqui no simulador. Vou dar um F8. Veja, y vale 0. Agora vai começar o loop for. X é igual a 1, só que 1 ele é menor ou igual a 3, você vai fazer y mais mais. Veja, y foi incrementado, y igual a 1, tá? Agora o x também vai ser incrementado, vai passar a ser 2. E vai perguntar, 2 é menor ou igual a 3, verdadeiro ou falso? Nesse caso ainda é verdadeiro, então ele executa mais uma vez o y mais mais, ou seja, incrementa mais uma vez o y. Vamos para o próximo. Veja, x foi incrementado, assim como o y. Novamente vai incrementar o x, que vai passar a valer agora, no caso, 3. 3, no caso, é menor ou igual a y. Perdão, é menor ou igual a 3. Novamente vai incrementar a variável y. E finalmente agora, o x já tem o valor 3, quando incrementar mais uma vez vai passar a valer 4. 4 já não é menor nem igual a 3, então o y não vai ser mais incrementado. Veja, o loop for foi encerrado. Então esse é o loop for, você vai utilizá-lo sempre que quiser repetir determinado trecho de código no seu programa. Então ao invés de você ficar repetindo um bloco de código uma vez, você pode repetir N vezes ele usando o loop for, o que torna o seu programa muito mais eficiente e menor também. Em seguida temos o comando while e do while. São dois comandos de repetição. Tá? Os dois, tanto o while quanto o do while, quanto o for, são comandos de repetição. A diferença entre o while e do while é que no while, que quer dizer enquanto, o teste é feito no início da expressão, e no do while o teste é feito ao término da expressão. Tá? Mas os dois propiciam o mesmo resultado, que é executar um texto de código enquanto uma condição for verdadeira. Vamos simular aqui o while para a gente ver funcionando. Então aqui eu vou dar um valor inicial a x, por exemplo, x igual a 1, y vai ter o valor inicial 100, por exemplo. E aqui eu vou escrever, enquanto x for menor ou igual a 5, faça o quê? Aqui eu vou incrementar y, y igual a y mais 10, por exemplo. Um detalhe, quando a gente usa o while, a gente tem que garantir que a variável x é incrementada. Diferente do for, que o incremento fica na própria linha do comando, aqui no while isso não acontece. Então tem que garantir o incremento da variável x, ou da variável de contagem, no caso, dentro do loop. Então aqui eu vou colocar x mais mais. Ou seja, isso vai me garantir que a variável x vai sair de 1 e vai continuar sendo incrementada para outros valores. Então vamos ver aqui através da simulação como funciona o loop while. Vamos aqui no debug, pause. Clique no botão direito em cima do y igual a 100, por exemplo, 7 por 7 cursor, e vamos seguindo passo a passo o experimento, usando o F8. Então temos aqui a variável y igual a 100, x igual a 1. E a pergunta, 1 é menor que 5, é verdadeiro ou falso? No caso, é verdadeiro. Então ele vai entrar no loop. Y tem o valor inicial 100, mas agora vai ser incrementado, vai passar a ser 110. Y foi incrementado, o x também vai ser incrementado, de 1 vai passar a ser 2. Aí a pergunta, 2 menor ou igual a 5, verdadeiro ou falso? Também é verdadeiro. Ele vai fazer de novo o incremento de y, vai incrementar x, e vai ficar nisso, até que essa condição vai passar a ser falsa. Então agora x vale 4. Ao incrementar mais uma vez, vai passar a valer 5. Mas 5 é igual a 5, não é menor, mas é igual. Então mais uma vez ele vai executar esse tratamento. Agora x vale 6.
6 já não é nem menor nem igual a 5, logo o loop while é encerrado. Muito bem, senhores, então nesse capítulo, o capítulo 5, nós temos as principais estruturas da linguagem C, que é a estrutura if else, a estrutura switch, for, while e do while. Pessoas que revisem o capítulo, simulem também, como foi feito aqui no MPLabs, pois a partir do próximo capítulo começam as experiências práticas com o microcontrolador, onde vamos aprender a fazer o acesso ao porte I/O dele, a programação do microcontrolador, para finalmente chegarmos ao ponto esperado do curso, que é a medição de energia CC usando o microcontrolador PIC. Agradeço a atenção de todos e nos vemos no próximo capítulo. Até mais!